Olá, alunos! Sou a professora Fábia Martins, de História. Vamos agora para a nossa segunda parte da aula sobre Revolução Industrial. Bem, a primeira parte, como vocês viram, na nossa primeira parte, nós falamos principalmente sobre o que foi a Revolução Industrial e também quando começou e onde começou e também as fases dessa revolução. Nesse momento, nós vamos falar aqui a respeito do que foi, não é, uma outra parte da revolução quando ela se reflete dentro do aspecto social, não é, dentro da vida do operário, tanto dentro quanto fora das fábricas, tá? E a gente vai falar também principalmente sobre o movimento, é claro que os principais movimentos operários que ocorreram como uma forma, né, de descontentamento com a opressão que vem, não é, com a revolução industrial, com a exploração do trabalho sobre esse trabalhador, sobre a família do trabalhador, porque afinal de contas, né, trabalhava toda a família, assim como o pai, a mãe e as crianças. Então a gente abre justamente aqui os nossos slides, que é a segunda parte sobre Revolução Industrial, falando sobre movimento operário. Então nós temos aqui, não é, uma imagem onde nós temos um refeitório em que operários estão fazendo, né, uma refeição, que é justamente uma parada, né, no dia, durante as tarefas, as funções ali dentro da fábrica, tá? E é esse contexto que nós vamos trabalhar. E a gente vai começar justamente sobre um depoimento de um trabalhador para vocês sentirem como é que essas transformações dentro da fábrica vai afetar a vida do trabalhador dentro da fábrica. E é claro que isso tem consequências também fora da fábrica. Em que sentido? No sentido em que, a partir do momento que o trabalhador é afetado dentro da fábrica, isso também afeta, de certa forma, sua família fora da fábrica, afeta também o seu contexto, não é, social, também fora desta fábrica, né? Então a gente começa com alguns depoimentos desses trabalhadores de época. Então vamos lá. As condições de trabalho na Revolução Industrial. Eu tenho conhecimento de mais acidentes no início do dia do que no final. Eu fui, inclusive, testemunha de um deles. Uma criança estava trabalhando a lã, isto é, preparando a lã para a máquina, mas a alça o prendeu. Como ele foi pego de surpresa, acabou sendo levado para dentro do mecanismo e nós encontramos de seus membros em um lugar, outro acolá, e ele foi cortado em pedaços. Todo o seu corpo foi mandado para dentro e totalmente mutilado. John Allett, não é, que é o depoimento dele, não é? O John Allett começou a trabalhar numa fábrica de tecidos quando tinha apenas 14 anos. E aí, não é, eu já falei anteriormente no primeiro vídeo, estou reforçando agora, inclusive, a questão do trabalho infantil era recorrente. Na verdade, não era recorrente, era, digamos assim, usual mesmo, não é? Dentro das fábricas, dentro das minas. O John aqui que faz, não é, o relato que presenciou esse acidente, foi convocado a dar um depoimento no Parlamento Britânico sobre as condições de trabalho nas fábricas aos 53 anos de idade. Não é? Então, no decorrer do tempo, os acidentes de trabalho, principalmente com crianças, que trabalhavam a mesma carga horária do que um adulto, só que, como eu já falei anteriormente, né, um homem ganhava mais, a mulher ganhava menos e a criança ganhava menos ainda, apesar de que os três tinham as mesmas condições de trabalho e também a mesma quantidade de hora e trabalhavam, às vezes, a mesma função. Então, isso significa que numa escala de exploração, a criança era mais sobrecarregada. Nós sabemos hoje que a criança ela não tem condições físicas, certo, para fazer determinadas atividades. Então é por isso que se tem muito cuidado hoje,
não é, de estabelecer, digamos, condições para que essa criança trabalhe, esse adolescente trabalhe hoje em algumas ocupações, mas apenas como aprendiz, não é? Só que aqui ele não está na condição de aprendiz, ele está na condição mesmo de um trabalhador de igual para igual como homem, um adulto. Só que aí ocorrem muitos acidentes, tá? E aqui a gente percebe que esses acidentes eles são extremamente graves. Aqui, inclusive, levou a óbito, né, uma criança, certo? E as crianças aqui, nós temos em média que crianças começavam a trabalhar, por exemplo, de 5 anos em diante, tem até de 4 anos em diante. Então, inclusive dentro de Minas, como apresentei no primeiro vídeo, para quem não assistiu o primeiro vídeo, veja lá que nós temos uma gravura que mostra crianças trabalhando dentro, não é, de minas, se expondo ao perigo das minas, né? Então, aqui a gente já percebe desde o início a gravidade dessa exploração de criança que leva ao óbito, não é? E que aqui nós temos também no contexto que, apesar de ser o John aqui, digamos assim, ele é convocado, não é, pelo parlamento a dar esse depoimento, mas é porque começa no decorrer dos anos a ter a manifestações para que se retire o trabalho dessas crianças das fábricas, devido a esses acidentes, devido a essa exploração da mão de obra da criança e também de adultos, não é? Então o parlamento ele começa a recolher uma série de depoimentos e aí vai se criando algumas legislações, não é, de proteção a essa criança, até nós chegarmos ao que nós temos hoje nos países, né, que é a proibição do uso das crianças dentro das fábricas. Segundo depoimento, aqui já é do jornal, o jornal Ashton, acho que é Chronicle, entrevistou John Burley em maio de 1849, tá? Então começa assim o relato. Nosso período regular de trabalho ia das 5 da manhã até as 9 ou 10 da noite. No sábado até as 11, às vezes meia-noite. E então éramos mandados para a limpeza das máquinas no domingo. Não havia tempo disponível para o café da manhã e não se podia sentar para o jantar ou qualquer tempo disponível para o chá da tarde. Nós íamos para o moinho às 5 da manhã e trabalhávamos até às 8 ou 9 horas, quando vinha o nosso café, que consistia em flocos de aveia com água, acompanhado de cebolas e bolo de aveia, tudo amontoado em 2 vasilhas. Acompanhando o bolo de aveia vinha o leite. Bebíamos e comíamos com as mãos e depois voltávamos para o trabalho sem que pudéssemos nem ao menos nos sentar para a refeição. Então aqui já é um outro depoimento que fala sobre, primeiro, não é? Aqui nós temos uma coisa que ele fala, que é a questão do tempo do trabalho. Aqui eles trabalham de domingo a domingo. Não é? Você percebe que das 5 da manhã até 9 ou até meia-noite, em alguns casos, do sábado, do domingo. Então você não tem o que nós chamamos hoje, né, do descanso semanal. E você também não tem aqui, digamos assim, um tempo disponível para o café da manhã. E quando vem o alimento, você não tem um tempo realmente retirado para que, ao mesmo tempo, esse trabalhador possa fazer a sua refeição confortavelmente. Lembrem aqui que eu li que eles não têm condições nem para se sentar para fazer a refeição. E a refeição, ainda por cima, é colocada aqui, não é, como uma refeição que ela, na verdade, ela é muito pouca e também não tem assim muitas, não tem proteína, né, o suficiente, não abastece, né, não é uma refeição realmente que dê para sustentar um trabalhador o dia todo, já que ele vive dentro dessa fábrica, não é verdade? Então aqui, né, nós percebemos, por exemplo, desculpem aí o barulho, né? Nós percebemos, por exemplo, que das 5 da manhã até 9, 10 da noite, esse trabalhador ele fica com essa refeição, não é? E com essa refeição que ela é muito rala, certo?
Então a gente percebe que também, por outro lado, existe também essa exploração do trabalhador no sentido de que ele é muito mal alimentado dentro das fábricas. Outro aqui também, nós temos também um outro depoimento que começa assim. A baixa remuneração para o trabalho repetitivo das fábricas obrigava que as famílias inteiras integrassem um ambiente fabril. Por um salário ainda menor, mulheres e crianças eram submetidas às mesmas tarefas dos homens adultos, ao mesmo tempo. As condições de trabalho oferecidas nas fábricas eram precárias, sem instalações apropriadas e nenhuma segurança. As fábricas ofereciam risco de danos à saúde e à integridade física dos operários. As mortes e doenças contraídas na fábrica reduziam consideravelmente a expectativa de um operário. Tantas adversidades acabaram motivando as primeiras revoltas do operariado. Ainda assim, os movimentos operários continuaram a existir sob a influência de outras orientações. Tá? Aqui foi tirado, na verdade, não é um depoimento, mas foi tirado, não é, do portal do professor do MEC, tá? Quando eles falam aí sobre a questão das motivações que levaram aos primeiros movimentos operários. Então aqui, nesse discurso, nós temos, nesse trecho aqui de um discurso, nós temos muitas questões, mas que a gente pode dizer que são as condições do trabalho dentro da fábrica, né? Então você tem aqui baixa remuneração, apesar de que você tem um trabalho repetitivo, não é, com uma carga horária muito extensa, que às vezes, como eu li anteriormente, né, começa de 5 da manhã e às vezes ainda vai até meia-noite. Imagina, não é, essa quantidade de carga horária muito intensa. É um trabalho onde você tem mulheres e crianças trabalhando ao lado dos homens adultos, sendo que existe uma diferenciação salarial, porque mulheres e crianças ainda ganham menos ainda do que esse homem adulto. As condições oferecidas de trabalho dentro das fábricas são péssimas porque não existe uma legislação, não é, que se aplique à segurança dessa fábrica. Você não tem o que hoje nós temos, né, que é a segurança do trabalho, essa preocupação com segurança do trabalho. Então, os tetos, muitas vezes havia reclamação que os tetos eram muito baixos, não havia ventilação, então o risco de se pegar doenças, principalmente no inverno, era muito grande. A insalubridade, né, dessas instalações oferecia o risco à saúde física, não é, desse trabalhador. Tá? Inclusive, anteriormente, né, eu li o depoimento de que uma criança ela foi literalmente destroçada por uma dessas máquinas. Por quê? Porque não existe essa segurança, não é, esse treino para o operário, para ele ter segurança no trabalho. As mortes, as doenças contraídas na fábrica reduziu consideravelmente a expectativa do operário. O que é a expectativa de vida, não é? Aí seria a longevidade desse operário. Então nós temos, por exemplo, homens mutilados, crianças mutiladas, mulheres e, pior, mortes, como foi citado anteriormente. Então, essa exploração do trabalhador, essas condições de vida, a baixa remuneração, a precariedade do trabalho, da alimentação, ela vai motivar o movimento operário, a eclosão desse movimento operário. E aí surge, é claro, os primeiros movimentos operários. É claro, a gente vai trabalhar todos, mas a gente vai trabalhar principalmente os primeiros que surgiram e foram mais significativos na Inglaterra, tá? Então, o primeiro dele é o movimento operário chamado de movimento ludita, que começa em 1811 e vai até 1812, tá? Eu fiz um resumo aqui. Bem, diz assim: reclamações contra as máquinas inventadas após a Revolução para poupar a mão de obra já eram normais. Mas foi em 1811 que o estopim surgiu o movimento ludista, uma forma mais radical de protesto. O nome deriva de Ned Ludd, ou seja, o nome do movimento, que chama-se movimento ludita ou ludista em alguns livros de história, vem de Ned Ludd, que é um dos líderes do movimento. Os luditas chamaram muita atenção pelos seus atos, invadiram fábricas, destruíram máquinas,
que, segundo os luditas, por serem mais eficientes que os homens, tiravam seus trabalhos, requerendo, contudo, duras horas de jornada de trabalho. Os manifestantes sofreram uma violenta repressão, foram condenados à prisão, à deportação e até à forca. Os luditas ficaram lembrados como os quebradores de máquinas. Anos depois, os operários ingleses mais experientes adotaram métodos mais eficientes de lutas, como a greve e o movimento sindical. Bem, o movimento ludita ele começou justamente no meio, né, que é a indústria têxtil, numa região onde se fabricava, meias. Então, o movimento acreditava que nesse primeiro momento, de consciência de classe e de exploração do trabalhador, que as máquinas estavam tirando ali o ganha-pão desse trabalhador, que era ela a causa do sofrimento desse trabalhador, do operário. Então, nesse meio fabril, eles começaram, através dali, principalmente, da influência do Ned Ludd, a quebrar as máquinas. Começou, dentro de uma localidade, foi se espalhando, certo? Por isso que eles foram chamados de os quebradores de máquinas, porque eles começaram a invadir as fábricas e a quebrar essas máquinas, porque eles acreditavam que a máquina ela era digamos assim, o eixo, central de todas as suas queixas, de todas as suas reclamações e das explorações em que eles viviam. Eles não conseguiam ainda ver nesse primeiro momento que a causa do seu sofrimento não era a máquina. A máquina era um reflexo daquilo que eles estavam vivendo. Quem era o culpado de todas as suas agruras, de toda a sua exploração trabalhista, do seu sofrimento, da exploração da criança, de todas as dificuldades que eles sofriam, tanto dentro da fábrica e também fora, vinha, na verdade, do dono da fábrica, que é o capitalista, que explorava essa mão de obra para obter principalmente o quê? Lucro, acima de tudo. Certo? Então, como uma forma, nesse primeiro momento, de expressar esse descontentamento, eles quebraram as máquinas. Mas depois os movimentos, a partir desse primeiro grande movimento na Inglaterra, foi sendo mais articulado, tomaram mais consciências e foram expandindo o movimento, criando uma consciência, inclusive política também, porque não está afastado disso, como hoje nós percebemos que não está. Tá? Agora, uma coisa que chama atenção aqui é que os quebradores de máquinas, eles tiveram uma repressão violenta, porque as greves, você não tem direitos trabalhistas nesse momento, então você não tem direito à greve, e as greves eram reprimidas. Qualquer movimento trabalhista nesse contexto é reprimida violentamente. Então você tem prisões, deportação e o enforcamento também de líderes de movimento. Isso a gente vai ver aqui e em outros movimentos também. O segundo grande movimento chama-se movimento cartista, de 1837 a 1848. Foi um movimento que teve uma amplitude maior, ocorreu bem décadas depois, enfim. Mas aqui a gente já percebe, principalmente, que o movimento operário ele já tem uma extensão muito maior e já adquire um contexto que nós chamamos de um contexto muito mais político, de alcance político, de uma consciência política também. Não só apenas uma questão no sentido de querer que se transforme questões trabalhistas em si dentro da fábrica, mas ele percebe que essas questões que também estão ali dentro da fábrica está relacionado com um contexto maior que economia, mas também está ligado a um contexto maior que é político também, porque ele precisa também ser representado politicamente. Então, movimento cartista, em consequência de todas essas transformações que vão ocorrendo ao longo do tempo, vem o movimento cartista, organizado pela Associação dos Operários,
que exigia melhores condições de trabalho, como aí você já percebe aqui, não é, que eles já têm uma pauta muito interessante, não é, em relação ao movimento anterior, não é, que era o movimento ludita. Então você tem particularmente a limitação de 8 horas para a jornada de trabalho. Olha aí, não é? Eles já querem uma limitação da jornada de trabalho. Em vez de você ter jornada de 10 horas, 12, 14 horas diárias, eles já querem uma limitação de 8 horas. Regulamentação do trabalho feminino. Isso aqui é importante, porque aí você já vai ter a regulamentação do trabalho feminino, você já vai ter, de certa forma, direitos desse trabalho feminino. Extinção do trabalho infantil, ou seja, você já tira aí a criança e também do trabalho dentro das fábricas, e você também dá condições para essa criança, de certa forma, de não estar à mercê dessas precárias condições que eles vivem. Aí você também tem a folga semanal. Anteriormente eu li para vocês, né, no depoimento, que eles trabalhavam até dia de domingo. E também, olha aí, né, a colocação do salário mínimo para esse trabalhador. Olha aí. Então, quer dizer, nem sequer existiu o salário mínimo. Então, o salário mínimo, vamos deixar bem claro aqui, que ele é consequência de luta de movimento operário. Tá? É luta de movimento operário. Esse movimento lutou ainda pelos direitos políticos. Olha aí a questão política, que envolve o direito trabalhista, aí, que é um movimento ligado ao movimento operário. Então vem aí o estabelecimento do sufrágio universal. Não é? Gente, para quem não sabe, sufrágio universal é o direito a voto. Só que aqui eles pedem apenas para os homens. Aqui você pode perceber até, não é, como uma contradição. De um lado eles querem a regulamentação do trabalho feminino, mas quando chega na hora do voto, eles excluem a mulher. Para vocês terem uma ideia, a mulher na Inglaterra só votou, se eu não estou enganada, na segunda metade do século XX, gente. Tá? Então, para vocês terem uma ideia de quantas mulheres tiveram que lutar pela sua condição enquanto cidadã política, né? Enquanto um cidadão político dentro da sociedade inglesa, não é? Outra coisa, extinção da exigência de propriedade para integrar o parlamento e o fim do voto censitário. Bem, aqui a questão política, gente, por que eles colocam essa questão do voto, o fim da propriedade, né, e o fim do voto censitário? As duas coisas estão muito interligadas. Porque dentro do parlamento até então, para você se candidatar a uma vaga dentro do parlamento, não é, porque na Inglaterra até hoje você tem o parlamentarismo, tá? Você simplesmente tinha, neste contexto aqui, que ter propriedades, ou seja, você tinha que ser rico realmente, não é, para poder se candidatar. Isso excluía, não é, todos os trabalhadores. Quem é um trabalhador que tem propriedade? Ele vivia em péssimas condições dentro da fábrica, quanto mais fora, não é? E, para piorar, eram excluídos também do direito de voto. Então, o que eles querem aqui? Eles querem ter direito a voto, eles querem ter direito a se candidatar também. Então, eles querem o fim dessa extinção aqui da propriedade, o fim de você ter que ser rico, ter uma certa renda para poder participar, não é, para integrar o parlamento, não é? Então, o que eles querem aqui, não é ter representação dentro do parlamento. Não é? Eles partem do princípio de que, se eles tiverem representante dentro do parlamento inglês, eles vão ter chances maiores de lutar e conseguir direitos. Nenhum proprietário, como é que eu posso dizer, burguês dentro do parlamento ou qualquer representante da burguesia vai lutar pelos direitos trabalhistas, certo? Então eles partem do princípio que somente eles, enquanto representantes deles mesmos, dentro do parlamento, podem ser bem representados, certo? E eles vão atrás disso. Então, por isso que o movimento operário cartista, eles lutam por esse direito
porque aqui eles percebem, e esse movimento é muito importante nesse sentido, que economia e política, eles não podem andar separadamente. Se você quer realmente ter condições econômicas de sobreviver, isso não está afastado da questão política. Continuação aqui do slide. Esse movimento se destacou por sua organização e por sua forma de atuação, chegando a conquistar diversos direitos políticos para os trabalhadores. Então isso aqui foi o movimento castista, foi muito significativo nesse sentido, não só da consciência maior do trabalhador em relação perdão, aspectos políticos, certo? Né? Mas também a ganhos e conquista para os trabalhadores. Continuação, as trade unions. Os empregados das fábricas também formaram associações denominadas trade unions, que tiveram uma evolução lenta em suas reivindicações. Na segunda metade do século XIX, as trade unions evoluíram para os sindicatos. Olha aí, gente, a origem dos sindicatos na Inglaterra veio das trade. Os sindicatos, que é uma forma de organização dos trabalhadores, com um considerável nível de ideologização e organização, pois o século XIX foi um período muito fértil na produção de ideias antiliberais que serviram à luta da classe operária para a obtenção de conquistas na relação com o capitalismo, seja na organização do movimento revolucionário, cuja meta era construir o socialismo, objetivando o comunismo, e também foi aqui que surgiu o mais eficiente e principal instrumento de luta das trade unions, que era a greve, que até hoje nós temos, né, espalhada aí pelo mundo. Então, as trade, elas trazem aqui um significado muito importante, que é a origem dos sindicatos na Inglaterra. Não é? E os sindicatos, eles são importantes porque, acima de tudo, eles são representações de setores dos operários. Então, você tem sindicato dos metalúrgicos, você tem sindicatos dos transportes públicos, você tem sindicato dos professores. Então, cada categoria dos trabalhadores, hoje, você tem o seu sindicato, que é a sua representação, que vai lutar pelos seus direitos. E assim eram as trades, né, que vai evoluindo para os sindicatos, não é? E esses sindicatos, eles não vão lutar apenas por uma questão, não é, de melhoria salarial, de coisas estritamente ligadas à questão trabalhista, mas também eles querem uma coisa que vai além das questões trabalhistas, que é justamente a melhoria da vida desse trabalhador também fora da fábrica. E aí começa aqui a atuação política dos movimentos operários, com ideologias também em que o operariado, ele tende a melhorar de vida. E aí, por exemplo, eles começam a pregar contra o capitalismo. O que é o capitalismo nesse contexto? É justamente o sistema econômico que está, né, explorando a mão de obra do trabalhador. Qual seria a saída para esse operariado? Não é? É o movimento revolucionário socialista. Então, o socialismo, o anarquismo, o comunismo vão surgir como ideologias nesse contexto, como uma forma de tentar salvar a vida desse trabalhador. É por isso que até hoje nós temos correntes ainda muito fortes, dentro principalmente de partidos políticos, que vêm daí desse contexto do século XIX, certo? Que vai influenciar muito esses movimentos trabalhistas. Então a gente não pode pensar partido político, movimento operário, fora do contexto político, gente. Isso é muito importante, porque o movimento operário, ele nasce nesse contexto político, certo? As associações de trabalhadores, os sindicatos nascem nesse contexto político. Se não fosse, na verdade, esse contexto político, provavelmente os trabalhadores hoje não estariam votando, não é? Nós não estaríamos com direitos trabalhistas, nós não teríamos direito a férias e outras coisas e outras questões ainda mais, certo? E ainda não teríamos mantendo aí um dos direitos de greve mais essenciais dentro do movimento operário, que é a greve,
certo? Então, esses 3 movimentos dentro da Inglaterra, eles foram de extrema importância dentro desse contexto que a gente chama de crescimento da consciência de classe do movimento operário inglês, não é? Que vai ajudando eles não é, a aumentar a consciência de classe para conseguir direitos trabalhistas, lutar por esse direito trabalhista e também conseguir direitos políticos, principalmente. Que economia e política, gente, estão aí caminhando juntos e caminham também até hoje. Bem, aqui eu vou falar resumidamente o que é a condição do trabalhador dentro dessas condições, tá? A Revolução Industrial alterou profundamente as condições de vida do trabalhador braçal, provocando inicialmente o intenso deslocamento da população rural para as cidades. Não é? No primeiro vídeo eu falei, por exemplo, sobre o cercamento dos campos, em que os trabalhadores paulatinamente vão sendo expulsos do campo para a cidade. E quando chega lá no século XVIII, né, vocês vão ter as pessoas que vão ao longo dos séculos, não é, se acumulando ali na periferia, vão se transformando também nesse operariado, nesse trabalhador operário das fábricas. Outro ponto. Muitos dos trabalhadores tinham um cortiço como moradia e viviam submetidos à jornada de trabalho que chegava até 80 horas por semana. 80 horas, não é? Então, só para você ter uma ideia, em média, trabalhamos 8 horas semanais, que dá 40 horas. Ou seja, eles trabalhavam o dobro que isso hoje, né? O salário era medíocre, em torno de 2,5 vezes o nível de subsistência. E tanto mulheres como crianças também trabalhavam, recebendo salário menor. Ou seja, existia uma diferenciação salarial, né, de sexo e idade. O homem trabalhava a mesma quantidade de horas e ganhava mais. A mulher trabalhava a mesma quantidade de horas e trabalhava menos. E a criança trabalhava a mesma quantidade de horas, trabalhava a mesma quantidade, ganhava menos ainda. Outro ponto. A produção em larga escala e dividida em etapas iria distanciar cada vez mais o trabalhador do produto final, já que cada grupo de trabalhadores passava a dominar apenas uma etapa da produção, mas sua produtividade ficava maior. Ou seja, o que a gente percebe é que o aprimoramento, por exemplo, principalmente quando começa a surgir o que nós chamamos de esteiras dentro das fábricas, esse trabalhador ele vai trabalhar mais, né, produzir mais, e ele vai ficar limitado a apenas uma parte da produção e perde a dimensão daquilo, da quantidade que ele produz, do produto final, certo? E, é claro, quando ele perde isso, ele também perde o valor real do seu trabalho. Consequências da Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, o volume de produção aumentou extraordinariamente. A produção de bens deixou de ser artesanal e passou a ser maquinofatura, ou seja, a máquina usando fonte de energia. Outro ponto. As fábricas passaram a concentrar centenas de trabalhadores que vendiam sua força de trabalho em troca de um salário. Lembrando que esse salário aí não é ainda o salário mínimo, porque o salário mínimo ele teve que ser conquistado. Lembrando também que esse salário, existe uma diferenciação por sexo e idade. As cidades atraíam os camponeses e artesãos e se tornaram cada vez maiores e mais populosas, não é? Principalmente Londres, que se tornou uma das cidades mais populosas no final do século XIX. A vida do trabalhador nas cidades restringia-se aos bairros periféricos e sem infraestrutura, não é? Isso até hoje, quando famílias inteiras vêm do interior, por exemplo, em busca de melhores condições na capital, ele vai ficar nos bairros periféricos. Muitas vezes essas famílias não têm condições de comprar uma residência, então ele vai invadir terrenos onde você não tem infraestrutura, onde, né, você não tem água encanada, onde você não tem energia. Então, essas famílias, elas vão construindo, digamos assim, esses bairros, certo, ao longo dos séculos, mas de uma forma sem estrutura.
Nós temos bairros que têm aí mais, né, de décadas e décadas, mas que a infraestrutura, por exemplo, ela é extremamente deficitária. A indústria afetou a vida do trabalhador e este começou a lutar por direito dentro e fora das fábricas. Por quê? Porque a vida que você tem dentro da fábrica, ela afeta a sua vida também fora. Se você ganha mal, você vai também, né, comprar muito pouca comida para sua família, você vai ter pouco recurso para sua família, você vai morar muito mal, você também vai ter pouco acesso à educação, você vai ter pouco acesso a remédios, você vai ter pouco acesso a medicamentos, a hospitais, não é? E também vai morar em bairros extremamente sem infraestrutura. Então, as duas coisas andam juntas. É por isso que o trabalhador, cada vez mais, ele precisa lutar pelas suas melhores condições de vida, por melhores salários, para que a condição dele fora da fábrica também melhore, tá? Então, aqui nesse sentido, a gente, não é, termina a segunda parte dos slides, certo? E eu vou colocar também, gente, alguns textos complementares para que vocês possam entender melhor essa segunda parte também. Qualquer dúvida também, deixe o seu recadinho aí, sua pergunta, certo? Que eu vou tentar responder da melhor forma possível dentro dessas condições que nós estamos no momento. Eu espero que o conteúdo tenha ficado, que eu tenha explicado de uma forma que todos tenham compreendido. Obrigada.